Não filmem pessoas sobre efeito dos canabinoides sintéticos. Não batam foto, não postem. E aí galera, beleza? Hoje nós vamos falar sobre a K2, K9, K12, canabinoide sintético, maconha sintética, esse monte de coisa, tem muita gente pedindo isso. Eu espero que vocês gostem. Não se esqueça de comentar esse vídeo, compartilhar, se inscrever nesse canal, se inscrever lá no Instagram, @rdcomlogan. Roda a vinheta e vamos lá. Gente, para começar esse vídeo eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: não existe maconha sintética. Ponto. Na verdade, o nome correto é agonistas de receptores de canabinoides sintéticos, mas para facilitar nesse vídeo aqui nós podemos chamar de canabinoides sintéticos. Na verdade, essa confusão ela é proposital, ela é intencional, né? Estão utilizando o nome maconha sintética justamente para desqualificar e para ainda estigmatizar ainda mais a maconha e o usuário de maconha. Inclusive, recentemente, num perfil de um sem vergonha que foi do governo Bolsonaro, tava lá escrito super maconha, maconha hiperpotente, e que não existe isso. Isso aí é justamente para poder atrasar o nosso debate sobre a descriminalização da maconha, sobre maconha medicinal. Uma coisa é cannabis sativa, a maconha, aquela planta que nasce da terra. Outra coisa são substâncias criadas dentro de laboratórios que são sintéticos e que não tem nada a ver com maconha. Elas tentam simular, elas tentam imitar o efeito da maconha, mas não tem nada a ver com maconha. Agora, para além disso, para além dessa diferenciação, muito tem se falado na mídia sobre a droga do zumbi, a droga que torna a pessoa um zumbi, e essa é uma fala extremamente problemática, tanto que já utilizaram esse termo zumbi justamente para o usuário de crack. E essa fala de zumbi tem um objetivo. O que a gente faz com o zumbi? O que a gente vê os filmes fazendo? Zumbi é um inimigo, é alguém que você pode matar. Então você desumaniza o usuário de crack e você pode fazer qualquer coisa com ele. Pode prender, pode matar, pode bater, pode internar compulsoriamente. Então é isso, é tirar a humanidade do sujeito, estigmatizar o usuário para poder fazer qualquer coisa e fazer o que quiser. Na verdade, esse tipo de discurso, ele legitima a violação de direitos humanos. Então, essa droga não torna a pessoa um zumbi, e isso é muito problemático. Porque vamos pensar aqui, por que as pessoas utilizam uma substância e que correm o risco de ter um efeito extremamente prejudicial? Porque as pessoas estão em busca dos canabinoides sintéticos justamente para poder ter o efeito semelhante da maconha, só que a maconha é criminalizada. Então uma das formas que a gente poderia acabar ou diminuir muito a busca e a demanda dos canabinoides sintéticos seria a regulamentação da maconha para o uso recreativo. E isso com certeza iria diminuir o tráfico dos canabinoides sintéticos. É importantíssimo ressaltar que, muito diferente do que a mídia vem apontando de uma nova droga, né, uma droga recente, isso é mito. Os canabinoides sintéticos foram sintetizados a primeira vez no mundo em 1964. E eles foram sintetizados justamente para poder tentar entender o mecanismo de ação dos canabinoides no nosso sistema nervoso central. Para vocês terem noção, hoje existem 324 canabinoides sintéticos diferentes. E toda essa ampliação e essa popularização dos canabinoides sintéticos está ligado ao que eu havia falado, uma busca pelo efeito da maconha. Como não tem acesso, eles buscam os canabinoides sintéticos. E com essa quantidade grande de canabinoides diferentes, a gente não sabe o que tem, a gente não tem testes no Brasil para poder saber se aquela substância, qual desses canabinoides está ali naquela substância que a pessoa está usando, fica muito difícil da gente criar um protocolo de atendimento para essas pessoas que estão fazendo o uso e está em crise, por exemplo. Uma das coisas que seriam muito importantes no Brasil é ter uma política de testagem. Nós temos no Brasil o Reaja, por exemplo, que eu já gravei vídeo com eles, é uma empresa que fazem testagens de substâncias. Se isso fosse política pública, os usuários teriam um mínimo de segurança para poder saber mais ou menos o que tem ali. E esse cenário, não só no Brasil como no mundo, de uma substância que a gente não sabe o que é, não sabe a dosagem, não tem um controle, não sabe ali
qual tipo de canabinoide vem resultando em vários problemas, como o uso frequente, um uso a longo prazo e em altas dosagens que vem acarretando em diversas mortes no mundo inteiro. Falando um pouco sobre a forma de apresentação, ela é bastante versátil, essa substância. Você pode ter misturado em algumas ervas, né, que a pessoa borrifa ali a substância em cima dessas ervas. Não são essas ervas que contêm o princípio ativo, e sim o líquido que é borrifado nela. E você também tem os blotters, que seguem a mesma lógica, que é borrifado o canabinoide sintético em cima delas. É muito semelhante ao LSD. Tanto as folhas secas com canabinoide sintético quanto o blotter, eles podem ser fumados. Já o blotter pode também ser colocado em sublingual. Existem umas formas também mais raras, que é em pó e em comprimido, que a pessoa pode engolir, ou você também pode encontrar muito, mas muito raramente também em líquido para poder ser vaporizado com vaporizadores. Falando um pouco sobre os efeitos do canabinoides sintéticos, eles são bem diferentes da maconha. Inclusive, vai depender muito de qual tipo de canabinoide sintético está utilizando. Outra coisa é que eles podem ser muito mais perigosos do que o efeito da maconha que vem da planta. Outro ponto importante se dizer é que, independente se a pessoa já tem experiência com maconha ou não, a pessoa pode ter ali uma tolerância, já ter o costume, já ter o hábito de fumar maconha, e ao fumar os canabinoides sintéticos pode ter ali um efeito completamente diferente, e a tolerância dela não vai interferir na tolerância do canabinoide sintético. Dentre os efeitos desejáveis, ou seja, aquele que os usuários estão buscando, nós temos o aumento de energia, a atenção, criatividade, euforia, relaxamento, alterações motoras, redução do apetite, bem-estar, hipersensibilidade corporal, bom humor, risos e visões complexas e oníricas. É claro que isso vai depender do sujeito, do lugar onde o sujeito está, de como ele está se sentindo, do tipo de canabinoide que está ali e principalmente da dosagem que está sendo administrada. Dentre os efeitos indesejáveis, nós temos um monte também. São eles: alucinações, perda de coordenação, batimentos cardíacos rápidos e irregulares, pensamentos descontrolados ou confusão mental, agitação, ansiedade, paranoia, comportamento agressivo ou violento, desmaio, vômito, dificuldade de respirar, crises serotoninérgicas, dependência, pensamento acelerado, danos agudos ao fígado, convulsões, aumento de pressão sanguínea que pode levar ao AVC, possível ataque cardíaco, falência renal, psicose, inabilidade ao falar e possível overdose. Esses efeitos indesejáveis estão relacionados ao sujeito, à tolerância que o sujeito tem, ao contexto no qual o sujeito está inserido, ao tipo de canabinoide e principalmente a dosagem que a pessoa vai colocar ali para poder utilizar. Então, tudo isso aqui é bastante relativo. É importantíssimo tomar muito cuidado, porque a chance de ter uma overdose, porque vai utilizando várias vezes para poder chegar no efeito, ela é grande. Nós não temos um uso seguro de canabinoides sintéticos, principalmente nesse estado de ilegalidade, porque nós não temos ali uma garantia de qual é a dosagem, se existem outras coisas misturadas junto com esses canabinoides, enfim. A ilegalidade torna tudo muito mais problemático e muito mais perigoso para a saúde das pessoas. Por ser uma produção artesanal, sem nenhum tipo de fiscalização, a mesma produção pode ter efeitos diferentes. Olha que loucura isso! Então, a pessoa faz uma porção, despeja ali os canabinoides sintéticos, e aí, ao fracionar, uma porção pode ficar muito mais potente, uma outra porção pode ficar mais fraca. E isso coloca o sujeito também em risco. Por quê? Porque ele vai e compra com o Joãozinho. Ele utiliza, não tem problema. Vai e compra com o Joãozinho. Utiliza, não tem problema. Vai na terceira vez, pega uma porção que está muito mais potente, tem uma dosagem muito maior e tem um problema muito grave. Apesar da proibição, da fiscalização e até mesmo da repressão, ainda o uso é inevitável. As pessoas estão usando. Então é extremamente importante saber quais são as estratégias de redução de danos sobre essa substância. Então, vamos falar sobre redução de danos. Não filmem pessoas sobre efeito dos canabinoides sintéticos. Não batam foto, não postem. Isso é crime. E o crime está no Código Civil, na Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Crime. Não façam isso. Não exponham as pessoas.
Pense no seguinte, imagina uma pessoa que está tendo um efeito, né, esses vários vídeos que estão circulando pela internet, ela vai estar sempre marcada por aquele vídeo que foi postado. Isso vai prejudicar ela na família, isso vai prejudicar ela no trabalho, isso vai prejudicar ela na escola, em qualquer lugar onde ela vai estar marcada por aquele vídeo. Então, gente, não façam isso. Um bom exemplo disso é o caso do Felipe Smith, que eu acho que muita gente ficou sabendo, muita gente tomou conhecimento. Aí as pessoas vão falar assim, ah, Bruno, mas você está também expondo a pessoa, ele está aí. Não, eu só estou expondo o caso do Felipe Smith aqui porque ele mesmo já deu entrevista falando sobre isso. Ele até adotou o Felipe Smith, que não é o nome dele, como um personagem. E ele é músico e tudo mais. Tem esse vídeo aqui que dá a entrevista dele. Quem quiser saber sobre a vida do Felipe Smith, dá uma olhada lá. Mas o caso do Felipe Smith foi exatamente isso. Ele tomou uma substância que foi o LSD, teve ali um surto, o próprio enfermeiro filmou ele e postou esse vídeo na internet. Quer dizer, completamente antiético, assim, péssimo, profissional horrível. E essa pessoa expôs ele para o mundo inteiro, ele virou um meme, enfim. Ele meio que adequou isso, utilizou disso, mas poderia ter acabado com a vida da pessoa. Uma das estratégias de redução de danos que você pode fazer é observar se tem alguém filmando. Se você vê alguém filmando, batendo foto, vai lá e fala para parar, não filmar, pede para apagar o vídeo. Não deixem expor os usuários que estão nessa situação tão vulnerável. Então o que é possível fazer? Bom, uma boa prática que você pode fazer se você se deparar com alguém que está tendo algum problema depois de usar os canabinoides sintéticos é chamar o SAMU, contar para o SAMU o que foi que aquela pessoa utilizou, a que horas utilizou, a quantidade, se ainda tiver alguma coisa, entregar ali para ele poder levar essa pessoa para o hospital e aí lá ela vai ser bem cuidada, vai ser observada e tudo mais. Lembre-se que se a pessoa desmaiar, coloque ela deitada de lado e fique observando para ver se a via respiratória dela não está obstruída, se ela está conseguindo respirar até o SAMU chegar. Vale ressaltar que não existe um antídoto para os canabinoides sintéticos. Tem muito ali de um manejo de como lidar com aquela situação, tanto profissional de saúde ou pessoas próximas ali da pessoa. Uma crença que acontece muito é as pessoas falarem assim, ah, dá leite para a pessoa que passa. Se a pessoa estiver tendo algum problema com o uso de canabinoides sintéticos, não dê leite, não dê suco, não dê água, aliás, não dê líquido nenhum, porque ela pode, em alguma situação, se engasgar, ela pode se afogar e isso pode tornar um problema muito maior. Uma das coisas que é possível ser feito é sentar a pessoa ou deitar a pessoa, para que se ela tem ali algum espasmo muscular, se ela desmaiar, que ela não caia e não bata a cabeça. Mantenha calma e oriente a pessoa a respirar calmamente. Fale com uma voz tranquila e por mais que aquela situação esteja colocando medo em você, por mais que aquela situação pareça que ele não está te escutando ou que ele não está te entendendo, fale para ele que está tudo bem, que vai acabar tudo bem e que ele está seguro, porque isso vai acalmar a pessoa e isso pode ajudar muito ela a ficar menos agitada, menos agressiva, menos violenta, para ela se acalmar, porque para ela também pode estar sendo muito assustadora essa experiência. Esse é um suporte que você pode dar para essa pessoa. Observe se os curiosos estão muito perto, assim, se tem muita gente perto, não deixando ela respirar. Peça para essas pessoas educadamente para que elas se afastem, para que a pessoa consiga respirar melhor. E observe se tem alguém filmando, batendo foto, esse tipo de coisa. Ao utilizar essa substância, esteja sempre próximo de pessoas de confiança, em lugar de confiança, esteja bem consigo mesmo, evite estar numa situação onde você pode se colocar em risco. Ter uma pessoa de confiança ao seu lado pode garantir que você seja cuidado e que se alguma coisa de ruim acontecer, ela consiga chamar alguém que pode te ajudar. Ao utilizar canabinoides sintéticos, evite ao máximo utilizar bongs ou cachimbo. A concentração por tragada é muito maior nesses utensílios e isso pode fazer com que a pessoa se coloque muito mais em risco maior de overdose, em risco maior de ter algum efeito adverso intenso, enfim. Nunca utilize canabinoides sintéticos, qualquer outro tipo de substância, legal, ilegal, remédio, não importa. Álcool, tabaco, maconha, enfim, remédios calmantes, não importa. Não utilize, isso pode trazer um risco muito maior para a saúde, principalmente com cocaína e metanfetamina. A combinação de canabinoides sintéticos com estimulantes pode sobrecarregar o coração e essa combinação pode dar problemas cardíacos muito sérios.
Lembrando que, ao utilizar essa substância, a pessoa pode perder a coordenação motora. E aí, dirigir carro, pilotar moto, dirigir máquinas pesadas, nadar, entrar em piscina, ir para o mar, enfim, qualquer situação dessa vai trazer um risco muito grande. Gente, eu selecionei essas informações de vários artigos que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Não esqueçam de compartilhar, não esqueçam de comentar, dar um like, se inscrever no meu canal do Instagram e se inscrever, por favor, nesse canal aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.